Amigas e amigos, não há como esconder que existe uma crise profunda, uma crise de governabilidade aí nessa composição do governo do presidente Jair Bolsonaro, uma crise que não afeta somente o aparelho administrativo propriamente dito, atinge seus aliados, os seus aparelhos ideológicos. É uma crise sem solução, não tem nenhuma perspectiva de que eles vão sair desta crise. Por esse caminho, por onde eles estão indo, não há a menor possibilidade. Quer dizer, o grande teste do governo, que seria a tal da reforma, entre aspas, da Previdência Social, parece que emperrou, já dava até para dizer que ela subiu no telhado, se não tiver aí um fato novo, uma nova dinâmica para tocar esse projeto adiante, não tem nenhuma possibilidade, porque isso aí já, o desgaste é tão grande, teria que ter sido feito a toque de caixa. Esse era o objetivo deles, desde do golpe do impeachment em 2016. Não à toa que eles fizeram rapidamente a emenda constitucional 95, aquela dos testes dos gastos e tal, em seguida a reforma trabalhista, porque a intenção era exatamente naquela acelerada que eles deram, fazer o trabalho sujo de uma vez só, de uma pancada só. E depois aí eles iam administrando o resto. E aí chegou na reforma da Previdência, a coisa empacou. Que a grande cobrança da direita, isso é vendido como uma panaceia, quer dizer, ou se faz isso, ou é o apocalipse, ou é o fim do mundo, e aí eles ficam em cima disso, quer dizer, eu tenho falado aqui dos editoriais, dos jornalões, de novo, hoje os 3 jornalões que dão a baliza para a mídia, para o monopólio midiático, são esses editoriais. Os 3 jornalões hoje com um editorial também, eles vêm aí insistentemente falando disso, quer dizer, governa, presidente. O presidente precisa governar, precisa pegar as coisas nas mãos, precisa articular e tudo mais. Agora, como que ele vai fazer isso? Essa que é a grande questão. Primeiro que não tem nenhuma condição. É o aparelho Lava Jato. Quer dizer, eles achavam que chegavam lá com a turma da Lava Jato e por aí eles dariam a governabilidade. Quando eu falo a Lava Jato, é o espectro da Operação Lava Jato, que junta aí os esgotinhos nauseabundos, a turma da boca suja, essa base aí que eles elegeram, de gente oportunista, fascista, metida em corrupção e tal. Isso aí é o espectro, o aparelho político, da governabilidade seria isso aí. Agora, como é que eles vão tocar isso para frente? Essa turma tem condição de dirigir alguma coisa, de fazer algum tipo de articulação política? Trouxeram até o Sérgio Moro, que seria supostamente o grande, o demiurgo, já que eles gostam, o Estadão gosta desse termo, E aí, é que eu sempre digo aqui, quem conhece Sérgio Moro como eu tenho falado aqui há muito tempo quem é o Sérgio Moro. E depois, tem a sua extensão lá, os boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozzobon, aquela turma toda lá. Enfim, o que eles elegeram como base, que seria o núcleo da base deles, é isso aí. Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, não sei como é que fala o nome dele. E aí eles chegaram lá, quer dizer, não tem sequer a humildade de procurar fazer uma interlocução, uma mediação. Aí fica essa história da velha política, da nova política, como se eles fossem da nova política. Eles, entre aspas, da nova política, isso é Lava Jato. É Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, essa toda. E os esgotinhos nauseabundos dessa turma aí. Os cachorros loucos, bocas sujas, E teria que fazer a mediação ali, com outras correntes, outras forças políticas, com a chamada velha política. A nova política é isso aí. Nova, entre aspas, Essa turma que diz que veio do céu para limpar todas essas coisas todas. E aí eles insistem nisso e a crise é certa, porque eles não têm competência, não têm qualificação para tocar um projeto de governo, um projeto de administração, e não tem também a menor possibilidade, porque o realismo político, podemos dizer assim, estou falando do campo da direita, olha para isso aí, com isso aí não vai, com isso aí não dá, não tem nenhuma possibilidade, com Deltan Dallagnol, com Sérgio Moro, com Joyce Hasselmann, não tem densidade intelectual, moral, não tem, enfim,
E juntou tudo aí, os cachorros loucos aí de Bolsonaro, né, os antagonistas da vida, né, essas coisas aí que a gente sabe muito bem. E fica aí a crise estabelecida. Agora, é importante também a gente entender essa crise na geopolítica. Esse é um detalhe fundamental. O que o Bolsonaro procura fazer aqui junto com o seu aparelho, né? A nova política. De nova, essa política da ideologia do século XVIII, século XIX, eu tenho falado disso aqui. É criar aí uma nova configuração aqui, né, da América Latina, né, da América do Sul, né? E aí eles batem cabeças, né, porque o Bolsonaro foi lá no Chile, o presidente do Chile elogiou a ditadura lá do Pinochet, né, o presidente do Chile, que é aliado dele, que poderia ser aliado dele, mas isso não tem cabimento e tal. Essa crise que se manifestou, né? Agora tem também, né, esse problema de como eles vão se movimentar, né, no chamado, entre aspas, terceiro mundo. Como é que, né, eles poderiam somar forças, arregimentar forças para ter um mínimo de respeitabilidade nessas relações com os grandes blocos, sobretudo os blocos, né, norte-americano com a União Europeia, né? Tem um editorial do jornal O Estado de São Paulo que é muito interessante nesse sentido, que o título é Resistência no Erro Petista. E qual é o erro petista? Diz aqui o editorial, vamos ver. Nos anos em que o PT esteve no governo federal, adotou-se com enorme prejuízo para o país a chamada diplomacia Sul-Sul. Eu já falei muito disso aqui, que foi tão importante para o país, essa diplomacia Sul-Sul, né, quanto as políticas públicas adotadas aqui de distribuição de renda, inserção social, de democratização, né, da economia, da dinâmica social do país, essas coisas todas, porque isso possibilitou o país ter estabilidade, aumentar o seu superávit comercial, porque vinha num processo de déficit comercial, vinha no vermelho, rapidamente azulou o balanço, a balança comercial, e isso possibilitou dar estabilidade aqui interna, né, que disso que decorreu, né, a política aí essas políticas sociais, né, vieram daí, dessa estabilidade comercial, né. Essa questão do FMI, né, da dívida pública e essas dívida externa, essas coisas todas. E aí o que eles estão querendo dizer aqui, o Estadão? Que o objetivo do Lula, diz aqui que era, né, somente a questão ideológica, apoiar ditaduras, essa história toda, né. Quer dizer, o que o Brasil tem que fazer é se inserir no bloco como subordinado, claro, na lógica do Estadão, mas não com essa lógica aí de entregar tudo, né, na mão do Trump. O aparato do Trump é que trata de administrar as coisas, né? E fala aqui de uma reunião que foi realizada em Buenos Aires no final de março, né, que foi a segunda conferência de alto nível das Nações Unidas sobre a cooperação Sul-Sul e tal. E aí, por ocasião da reunião, o próprio Itamaraty informou que o Brasil segue mantendo 388 iniciativas de cooperação Sul-Sul e tal. O Brasil deve ampliar as parcerias, né? E aí vai. O equívoco não é, portanto, estabelecer e ampliar relações com os países do hemisfério sul. O problema da tal cooperação Sul-Sul é subordinar a política externa a critérios ideológicos com prioridades que não correspondem ao interesse nacional. Não tem por que o Brasil priorizar relações com os países em desenvolvimento sem que para isso existam motivos objetivos. Porque a lógica deles, do Estadão aqui, é, né, a lógica financeira e tal. Não é comprar, vender, produzir, gerar emprego, essas coisas básicas, né, que deveria orientar a política econômica, né? E aí termina aqui dizendo que, recentemente, numa aula magna no Instituto Rio Branco, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou o terceiro mundismo, que teria levado a uma aposta em parceiros que não foram capazes de nos ajudar no desenvolvimento. Anuncia-se o diagnóstico crítico, mas a política criticada é mantida. É isso. O governo Bolsonaro, né, procura se movimentar aí, né, porque tem aqui os aliados, tem essas coisas todas, né, eles não conseguem fazer um rompimento, né, brusco com isso. O Estadão está cobrando que se rompa com isso, que se alie, né, com a política de Wall Street, a política de Washington, da Casa Branca, né, e que para isso é necessário ter a governabilidade aqui. Né, vejam que é uma dialética, um jogo que precisa ser entendido na sua essência. É o problema,
né, dos golpistas da direita, do bloco da direita que deram o golpe, que esse bloco queria fazer as reformas do toque de caixa, não conseguiram com Temer e agora começa a temer que não vão conseguir também com o Bolsonaro. Né? E para isso que eles estão dizendo aqui, rompa com esse negócio de sul-sul, com os países em desenvolvimento, né? E procure inserir o país, né, nessa dinâmica que rege hoje o grande bloco aí da União Europeia e dos Estados Unidos, que é a lógica financeira. É somente isso. Né? E eles querem desesperadamente que o Bolsonaro faça isso para se entregar, né? Ou se entregar e integrar, né, nessa lógica aí da dinâmica, né, da lógica do funcionamento das grandes potências. E o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro, fica aí com essa história de costumes, né, com o moralismo aí de fancaria, né, de prostíbulo, né, com essas pregações. Exatamente isso, porque eles não têm densidade intelectual, densidade moral para tocar um projeto assim. E eles já demonstraram que não têm alternativas, né, para levar. Estou falando aqui, raciocinando em hipótese pelas tendências das coisas. Evidentemente que na vida concreta as coisas podem se dar de outra forma. Mas a tendência é que essa turma vai se metendo cada vez mais no buraco e a direita, como um bloco, vai procurando outras alternativas, outras saídas. Repito aqui mais uma vez que é um processo político, né, briga de facções entre eles. Eles tiram essa turma aí, se for o caso, né, põe outra turma, né, como fizeram aí com o Fernando Henrique Cardoso, na época do Collor, etc., né, da ditadura militar. Né? E agora o que é determinante é que isso é um processo político, e eu sempre digo aqui que é necessário outro processo político para suplantar este processo político. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.